Eu me chamo Rafael Pereira, eu tenho 32 anos e sou fotojornalista. Sou publicitário de formação e trabalho com fotojornalismo desde 2011. Essa vinda para a fotografia de crossfit aconteceu muito com o meu cotidiano. Por necessidade médica, eu comecei a praticar o crossfit e alguns meses depois já de iniciado, eu comecei a fotografar o meu dia a dia ali, do meu box, na verdade, levando material do jornal pro box. E então decidi fazer umas fotos. Foi muito por hobby por um tempo, pelo menos um mês. E depois a minha esposa me convenceu a montar um canal de Instagram. Com o tempo foi crescendo e hoje tá o tamanho que tá. Tá longe de ser um dos maiores, só que a gente tá com mais de 7 mil seguidores. São tipos de fotos bem autorais. Vocês vão achar fotos bem diferentes em relação ao que a gente vê hoje em dia no mercado, mas é um projeto. Não é uma empresa nem nada, é um projeto pessoal. Alguns colegas de trabalho, eles vivem apenas de fotografia de crossfit. É um ramo muito novo da fotografia, mas como todo ramo novo, a fotografia vai e consome. Hoje você tem profissionais da fotografia dividindo espaço com aventureiros da fotografia. Como eu sou de uma escola muito teórica, que preza muito o estudo da fotografia, eu acho muito complicado esses aventureiros que têm a câmera, uma lente e vão se aventurar e são fotógrafos. Mas existe, é um mercado muito cheio. Existem alguns caminhos, tá, que eu sigo, que eu trilho. Eu costumo dizer que existem alguns formatos que eu opero. Eu tenho a minha linha mais comercial, né, onde eu atendo marcas, boxes, depende muito do que elas querem, então são fotos de publicidade. Só que eu sempre falo que quem está me contratando é porque gosta do meu estilo, então as fotos vão ser naquele estilo, eu não me moldo para o mercado, isso não existe. Tem esse formato, que eu vou ao box, faço as fotos publicitárias deles, a das marcas. Existem os boxes que pedem para eu registrar os eventos, então também é um contrato, acaba sendo, podemos dizer assim, uma fotografia social do CrossFit, que é o que eu menos faço. E do campeonato. Do campeonato você tem o formato onde o campeonato te contrata e você tem o formato onde o atleta te contrata. É diferente, porque quando você faz para o campeonato, você fotografa todo o campeonato, né? Torcida, a equipe trabalhando, os judges, os head coaches, enfim. E enquanto um atleta, você só fotografa o atleta dentro do seu odd, da sua competição. Depende muito. É um ramo amplo, ao mesmo tempo de um ramo pequeno. Você tem muitas vertentes, não existe uma especialização dentro, até porque, por ser pequeno, o fotógrafo que trabalha com crossfit, ele pode trabalhar toda essa área. Só que aí, se você está falando de foto para publicidade, você tem uns nomes já a procurar, fotos para campeonato, você tem uns nomes a procurar, e aí vai. Crossfit é o esporte que mais cresce no Brasil hoje em dia e com isso provavelmente o ramo de fotografia que mais cresce no Brasil deve ser a fotografia de crossfit. É bem provável. A quantidade de pessoas novas entrando a gente brinca que é igual barata saindo do bueiro, porque é muita gente, muita gente. E isso pode complicar um pouco as coisas, inclusive para o mercado, mas isso é uma outra briga, né? Você não precisa obrigatoriamente ser um crossfiteiro. Eu particularmente sou e ajuda muito você conhecer o crossfit. Tem um colega, é um cara que não faz crossfit, só que ele tá quase que diariamente em boxe. Então ele conhece bem, não atrapalha em nada. O fato dele não praticar o crossfit e eu praticar não altera, sabe? Não muda. Então é importante você conhecer. Praticar é legal, eu acho, porque da escola que eu venho, né, das pessoas que me ensinaram a fotografia e com quem eu converso até hoje, professores de fotografia que hoje são meus colegas de trabalho no jornal, enfim. É importante você colocar a sua história dentro da fotografia que você faz. Então, se você pratica crossfit, você vai entender muito melhor um atleta que você esteja fotografando do que uma pessoa que apenas conhece o movimento que ele vai executar. Só você sabe a complexidade que aquilo ali precisa, o tempo de treino para entrar uma carga, um exercício específico, enfim.
Então, ajuda bastante. O material que eu uso atualmente são câmeras full frame, eu tenho 2, e lentes claras. A única lente escura que eu uso e não abro mão é a minha velha de guerra 1740. Eu trabalho com Canon. É importante você ter lentes claras, só que eu acho que é muito mais importante você conhecer a luz, entender a luz que você está fotografando. Eu brinco que eu sou um caçador de sombras, então não adianta muito eu ter uma lente tão clara. Claro, dá para brincar, mas eu acho que é importante você muito mais saber a luz que você está fotografando do que a própria lente. Por favor, não use flash. Por favor, não. Não. Completamente não. Na fotografia de esporte, não use flash. Se não for por um fim publicitário, não use flash. Você está com um atleta concentrado, provavelmente com peso ou levantando seu próprio peso, seja numa barra ou numa corda, e a última coisa que você quer é uma luz chapada branca na sua cara. Então, não. Sem flash. Sem flash. Você tem boxes muito bem iluminados e boxes muito mal iluminados. Dentro de um geral, elas são mal iluminadas, né? Se você for falar como maioria, você, tudo bem, tem um problema ali de pouca luz, só que você tem que saber a luz que você tá. Então isso é importante para você poder executar um bom trabalho, como existem colegas de trabalho que fotografam com lentes escuras e fica um bom trabalho. Isso eu estou falando de fotografia, não estou falando de edição de foto. Eu sou fotógrafo, eu tenho uma edição minha, mas eu sou fotógrafo. Já tem uns colegas que são muito mais editores do que fotógrafos, né? Então, o clique é mais a edição. Realmente, a maioria dos boxes precisam melhorar bastante ainda a iluminação deles.